O céu estava cinza. O rio Sena permanecia silencioso, quase parado, como se o próprio tempo tivesse decidido esperar. Mas no horizonte, algo começou a surgir. Velas, centenas delas. E naquele momento, Paris ainda não sabia que estava prestes a enfrentar o pior dia da sua história. Por anos, a Europa cometeu um erro fatal. Subestimou os vikings. Eles não eram apenas saqueadores. Eram estrategistas, navegadores excepcionais, guerreiros moldados pela guerra e pelo frio. Eles observavam, esperavam e atacavam no momento perfeito. E no ano de 845, esse momento chegou. A frota que subia o rio Sena não era pequena. Eram cerca de 120 navios, carregando milhares de guerreiros. Homens que não temiam a morte. Homens que acreditavam que cair em batalha era apenas o começo de algo maior. À frente deles estava um líder envolto em mistério, história e lenda. Ragnar Lothbrok. Seu nome seria lembrado por séculos. Não apenas pelo que fez, mas pelo medo que deixou para trás. Enquanto os navios avançavam, as primeiras vilas ao longo do Sena perceberam tarde demais o que estava acontecendo. Não houve tempo para fugir. Casas foram invadidas, portas quebradas, famílias separadas em segundos. O fogo consumia tudo. O som da madeira queimando se misturava aos gritos e depois ao silêncio. Era um padrão brutal, rápido e impossível de conter. Cada ataque enviava uma mensagem clara para quem estivesse mais à frente. Eles estavam chegando e ninguém estava pronto. Quando a notícia finalmente alcançou Paris, o pânico começou a se espalhar. A cidade, embora importante, não era a fortaleza que muitos imaginam hoje. Suas defesas eram limitadas, suas muralhas insuficientes contra uma força daquele tamanho. E pior, não havia tempo. Os soldados foram mobilizados às pressas. Civis tentavam se esconder. Líderes discutiam o que fazer, enquanto o inimigo se aproximava cada vez mais. E então, eles chegaram. Os vikings não hesitaram. O primeiro confronto foi rápido e devastador. As forças francas tentaram resistir, mas estavam desorganizadas, sem estratégia clara, sem preparo para aquele tipo de ataque. O resultado foi um massacre. Corpos caíram rapidamente, linhas foram quebradas. A resistência simplesmente desmoronou. E para garantir que a mensagem fosse entendida, muitos prisioneiros foram executados de forma pública. Não era apenas violência, era psicológico. Era medo sendo usado como arma. O rei dos francos, Carlos o Calvo, sabia que precisava agir. Ele reuniu suas forças e tentou organizar uma resposta. Mas, sob pressão, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Dividiu seu exército. Talvez acreditando que poderia conter os vikings em múltiplos pontos. Talvez tentando proteger mais território ao mesmo tempo. Mas contra um inimigo como aquele, isso foi um erro fatal. Os vikings atacaram uma das divisões com velocidade e precisão brutal. Sem coordenação, sem apoio, aquela parte do exército foi completamente destruída. Não houve segunda chance. Não houve recuperação. E com isso, a última linha real de defesa caiu. Agora, nada mais separava os vikings de Paris. Quando eles finalmente entraram na cidade, não houve batalha. Houve colapso. As ruas se transformaram em caos. Pessoas corriam sem direção. Famílias se separavam em meio ao desespero. Igrejas, que antes eram vistas como refúgio, foram invadidas e saqueadas. Ouro, relíquias, tudo foi levado. Casas foram incendiadas uma após a outra, criando um cenário que parecia o fim do mundo. E no meio de tudo isso, os vikings avançavam sem oposição real. Eles não estavam ali apenas para roubar.
Eles estavam ali para mostrar poder, para provar que nenhuma cidade era intocável, que nenhum reino estava seguro e que eles podiam chegar até o coração da Europa quando quisessem. Sem opções reais, o rei chegou ao limite. Não havia exército suficiente, não havia tempo, não havia solução militar viável. Então, ele fez algo que poucos líderes gostariam de admitir. Ele negociou. Uma enorme quantidade de prata foi reunida. Tributos foram organizados às pressas. E essa riqueza foi entregue aos invasores. Não como pagamento por vitória, mas como pedido para que fossem embora. Paris não foi salva pela força. Foi salva por um acordo. E isso mudou tudo. Os vikings aceitaram. Não porque foram derrotados, mas porque já tinham conseguido exatamente o que queriam: riqueza, medo e uma mensagem impossível de ignorar. Eles deixaram a cidade como chegaram, calmos, organizados, intocados. E enquanto seus navios desapareciam novamente pelo rio Sena, uma nova realidade se estabelecia na Europa. Nada mais seria como antes. Aquele dia provou que até mesmo os centros mais importantes podiam ser alcançados. Que rios não eram barreiras, eram caminhos. E que os vikings não eram apenas invasores ocasionais. Eles eram uma força estratégica, capaz de moldar a história. Depois disso, reinos começaram a mudar. Fortificações foram reforçadas. Exércitos foram reorganizados. Defesas fluviais passaram a ser prioridade. Mas havia algo que não podia ser reconstruído tão facilmente: a sensação de segurança, porque no fundo todos sabiam a verdade. Os vikings não tinham sido derrotados, tinham sido pagos. E isso significava apenas uma coisa: eles poderiam voltar a qualquer momento. E da próxima vez, talvez não houvesse prata suficiente para detê-los.